Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a inviolável liberdade de consciência. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito em meu canal, têm assistido os meus vídeos, têm deixado seu like, feito comentários, sugerido temas também. Agradeço muito a Deus pela feliz oportunidade de fazer esse pequenino trabalho de divulgação da esperança, do otimismo, da fé. Um dos grandes desafios que a sociedade moderna tem enfrentado, entre outros mais graves, é aquele que diz respeito à liberdade de consciência e, por extensão, a de expressão e de conduta também. Todos mesmo somos livres para pensar. Ninguém jamais poderá conseguir impedir-nos desse admirável sentido da vida. Graças às conquistas democráticas, podemos expender os nossos conceitos em decorrência do pensamento, desde que não venhamos a ferir o direito alheio. Isso é natural. Entretanto, não são poucos aqueles que se tornaram vítimas dessa liberdade ao apresentar as suas ideias à sociedade. Sempre existem, de plantão, os que chamamos de cerceadores da liberdade dos outros, tentando tirar-lhes esse direito adquirido através dos séculos, quando as ideias apresentadas não obedecem aos seus padrões de pensamento e de conduta. Principalmente na atualidade, em que temos essa ferramenta extraordinária que é a internet e, como consequência, as redes sociais, que nos dão a oportunidade de expressar aquilo que pensamos, aquilo que achamos que é o certo, aquilo que nós não achamos que é o certo, sempre dentro das leis estabelecidas pelo homem. Não podemos nos esquecer disso. Mas pessoas assim, que impedem, são proclamadores do direito deles e de forma rudes atacam toda e qualquer expressão que não corresponde às suas paixões. Fazem-se agressivos, voltando-se contra os idealistas e arrasando-os, ou tentando pelo menos fazer isso. Como seus propósitos não são de iluminar consciências, partem para o ataque à pessoa e à sua conduta, assacando acusações mediante as quais os insultam e buscam manter intermináveis discussões vazias que não levam a lugar nenhum, ou melhor, levam a um lugar em que haja desarmonia, desavenças, comprometendo o ambiente em que se vive, impedindo com que, agindo dessa forma, haja o crescimento da sociedade, das pessoas também. Porque nós crescemos e evoluímos através das ideias que expressamos e colocamos em prática. Se não são boas, com o próprio tempo, elas acabam desaparecendo. Se são boas, mas que não correspondem à maioria das outras pessoas que formam a sociedade, com o tempo, se a ideia for a correta, se for verdade, ela acaba permanecendo. Lembrando que Jesus esteve há mais de 2000 anos entre nós, nos ensinando como viver a vida, falando na necessidade de amar a Deus e ao próximo também. As suas ideias, no princípio, não foram aceitas.
E ele morreu em virtude disso, e muitos outros seguidores do Cristo também morreram. Mas as ideias proclamadas por ele, pelos seus seguidores, por serem verdadeiras, permaneceram entre nós. Mas mesmo assim ainda não são aceitas por todas as pessoas. Mas voltando ao dia a dia, discussões nas quais exaltam as próprias qualidades, como se fossem essas pessoas as únicas que pensam e tentam de todas as formas se apropriar de tudo que lhes deve passar pelo crivo da aceitação. Só eles que têm razão, os demais não têm razão. E na sua insânia acreditam que intimidam quando procuram desmoralizar aqueles aos quais se opõem, arrogantes e temerários que são pessoas assim. Não podendo discutir apenas no campo das ideias, perseguem os idealistas e estão sempre dispostos a sacrificar quem se encoraja e opina de forma livre. Assim ocorre em todos os campos do pensamento. Nós somos individualidades. Pensamos de forma diferente. E isso é natural. Convém recordarmos que não se combatem ideias, senão com outras ideias superiores. E que toda vez quando um idealista é intimidado, o seu silêncio, sempre nobre, que resulta das convicções que mantém, mais desperta simpatia e credibilidade pela força do sentimento e a legitimidade do seu conteúdo. Constitui um dever permitir ao outro o direito à liberdade que se desfruta, não lhe maldizendo o comportamento, muitas vezes sob a injunção de inveja, de despeito, sempre ou quase sempre travestidos de verdade e defesa do que abraçam. Isso ocorre muito em nossa sociedade. A pessoa, não tendo argumentos, parte para o uso da força. Por isso que vale a pena repetir o pensamento de Voltaire, um pensador, que diz que, a respeito desse tema que estamos tratando, de liberdade de pensamento, de consciência, ele cunhou uma frase muito interessante, em que diz assim: não estou de acordo com aquilo que você diz, porém, defenderei sempre o seu direito de expressá-la. Porque é natural que nós temos esse direito de expressar, desde que não firamos as leis de Deus, principalmente, mas as leis dos homens, as quais nós estamos sob elas. Os grandes líderes da humanidade pagaram esse pesado tributo, sofrendo a perseguição dos apaixonados, dos radicais, principalmente quando dominados por políticas arbitrárias, que sempre perseguem aqueles que se lhes não aderem aos postulários ou aos postulados partidários. Vale, no entanto, ser livre, sem deixar-se afligir ou abater pelos seus perseguidores gratuitos, porque vivemos sob a bendita lei de progresso, lei divina, em que nós vamos aos poucos nos tornando melhores. E, inevitavelmente, o bem prevalecerá. Lembrando Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará das amarras da ignorância, do radicalismo,
que um dia cairá por terra, porque nós, como espíritos imortais que somos, vamos aos poucos nos melhorando a cada reencarnação. E a cada reencarnação, aproximando-se mais da verdade, como consequência, vencendo a ignorância, o radicalismo. Portanto, vale a pena refletir sobre a inviolável liberdade de consciência. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso e tenhamos sempre em mente que todos têm o direito de manifestar-se, desde que isso esteja dentro da lei, claro. E o ser diferente do outro em forma de pensamento é natural neste momento de evolução pelo qual o planeta atravessa. Sempre seremos diferentes. Em uma coisa iremos concordar sempre: somente com o amor e pelo amor nos transformaremos em espíritos melhores. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.